Boa noite, está começando mais um Câmara Saúde. E no programa de hoje nós vamos falar sobre a importância das vacinas e esclarecer alguns mitos ligados a este tema. E quem conversa conosco é o médico pediatra Wilson Vieira Marques. Boa noite, Wilson, seja bem-vindo à TV Câmara. Boa noite, Ana Paula, boa noite aos nossos telespectadores e os apreciadores deste programa, que certamente contribui com grandes esclarecimentos das dúvidas da nossa população. Doutor, eu quero iniciar então a nossa conversa ressaltando aquele ditado popular que diz que é melhor prevenir do que remediar. Realmente ele explica muito bem a importância da vacinação. É perfeito. Se tu olhares agora nossos índices de sobrevida da nossa população brasileira, a longevidade é cada vez maior. Se nós tínhamos alguns anos atrás, 55, 60 anos de longevidade das pessoas, hoje nós chegamos a 70 e já estamos a 75 para os homens. Graças a que isso? Graças a que a medicina ao longo da nossa vida existencial, ela foi progredindo e foi se aperfeiçoando e foi protegendo o cidadão. E com a inovação, com os progressos da medicina, as vacinas na primeira infância e agora as vacinas que também estão se estendendo para o adolescente, para o adulto jovem e para o idoso, nós conseguimos uma qualidade de vida da nossa população excelente. E graças a isso, graças ao evento das vacinas, que contribui enormemente na prevenção de muitas e muitas doenças que são muitas vezes fatais para a nossa população. É o caso da gripe, a vacina da gripe, a vacina da pneumonia, principalmente no idoso. Então, essa contribuição é extraordinária na vacinação da nossa população. E vacina é proteger, vacina é evitar doença, vacina é evitar óbito, vacina é evitar gasto público e gasto privado. E resgatando um pouco da história, a gente pode lembrar, que a partir dessas campanhas em massa de vacinação foi possível erradicar muitas doenças que antes eram comuns no Brasil. Perfeito. Você está falando sobre a varíola, você está falando sobre a paralisia infantil, você está falando do sarampo que nós tínhamos erradicado e perdemos esse avanço médico que era a erradicação do sarampo, que nós não temos mais hoje, que nós iremos falar sobre isso. Né? Então é uma série de doenças que nós conseguimos erradicar do nosso meio. Existem alguns casos fortuitos aí, mas estamos num avanço enorme na erradicação dessas doenças. Muita gente, muito estudante de medicina, muito médico jovem não conhece varíola. Muitos médicos recém-formados não conhecem paralisia infantil. A mesma coisa é a difteria. A difteria com a doença da vacina, com a vacina da doença da difteria, nós conseguimos eliminar a difteria praticamente. Então, os nossos médicos recém-formados e jovens não conhecem a doença graças ao quê? Graças ao avanço e às campanhas de vacinação, seja do setor público, seja do setor privado, mas todos eles contribuem para que nós não tenhamos mais doença. Gostaria de falar depois sobre o sarampo. Eu queria que o senhor falasse também a respeito das vacinas obrigatórias. Elas são fundamentais para que o organismo da gente crie anticorpos. Perfeito. Todo o sistema de vacinação prevê e deseja que nós tenhamos um nível de proteção com anticorpos excelente. Então, quanto melhor preparada a população, no sentido de que ela está bem nutrida, ela está protegida, ela tem um sanitarismo bom, melhor são as qualidades do indivíduo e de produzir anticorpos. Então, esses anticorpos específicos, provocados pela vacina, vão proteger o cidadão frente a um evento negativo como uma doença dessa. Então, a produção de anticorpos é essencial. Nós temos, às vezes, alguns grupos de indivíduos que não se beneficiam muito dessa formação de anticorpos porque possuem ou doenças debilitantes ou tratamentos debilitantes que inibem a formação ou a produção adequada de anticorpos. Então, mas a produção de anticorpos são os grandes soldados de defesa da nação humana no Brasil e no mundo inteiro. Dr. Wilson, a diferença entre um vírus quando atinge um organismo que está prevenido de alguém que não recebeu a vacina? Bom, chegasse num ponto
que hoje nós estamos preocupados e hoje nós estamos também lutando contra os fake news, né, que dizem, né? O que acontecia com o Brasil? Livre da doença sarampo, graças a esquemas vacinais obrigatórios do sistema público e do sistema privado. Não tínhamos mais sarampo. Aí o que ocorre? Esses jovens, os pais jovens, os casais jovens, não tiveram essas doenças, não viveram como nós mais idosos e os nossos pais e os avós viveram perder filhos por causa de uma pneumonia, por causa do sarampo, ou encefalites por causa de sequelas da encefalite por doenças neurológicas por causa do sarampo, ou surdez, distúrbios da fala, distúrbios neurológicos por causa da doença do sarampo. Então os nossos pais, os avós conhecem isso, então eles vacinaram os filhos. Esses filhos jovens que hoje são pais de 20 e poucos anos, que eles como não viram essas doenças, e aí vão atrás de informações erráticas, né? Informações incorretas, que pegam daqui a pouco um trabalho X ou Y lá, não sabe nem se a veracidade do trabalho, e acredito que vacinas é uma coisa que atrapalha, pode ter complicações, vacinas podem prejudicar o organismo. Então, muitos desses pais jovens aderem a movimentos mundiais de não vacinação, esperar que o próprio organismo reaja, que o próprio organismo tenha a formação de anticorpos só pela convivência numa comunidade. Então, não vacina os seus filhos, deixa desprotegido. Tudo bem. Então, essa colônia de crianças e de adultos jovens que não se vacinaram contra o sarampo estavam bem porque não tinha sarampo. Tudo bem, então nós não tínhamos sarampo no Brasil, então estávamos bem. Nós temos um problema com a Venezuela, que a Venezuela, o sanitarismo, o esquema de vacinação, o esquema de saúde pública foi por água abaixo. Então, o que acontece? Doenças como o sarampo lá agraçaram bastante na Venezuela. E esses retirantes da Venezuela que chegaram até nós, trouxeram, entre outras doenças, a doença do sarampo. E o que ocorreu lá no Acre? O que aconteceu no Pará? Que indivíduos brasileiros que não estavam vacinados se contaminaram. E aí começou a se alastrar a doença sarampo do Brasil, que nós não tínhamos doenças próprias nossas, foram doenças importadas da Venezuela, e aí começamos, aqueles brasileiros que tinham um esquema deficiente de vacinação ou não estavam vacinados, então começaram a ter a doença e foi se expandindo. Então hoje nós brasileiros somos acometidos de uma doença que nós estávamos radicados. Eu quero salientar sobre o sarampo mais uma coisa, é o seguinte: tem muita criança vacinada contra o sarampo, mas a vacina do sarampo prevê uma dose lá com 15 meses, ou com 1 ano ou com 15 meses, e depois um reforço aos 4 anos e um reforço na adolescência. Então muitas dessas crianças foram vacinadas com a primeira dose, negligenciaram na segunda dose e depois da adolescência, então aí desapareceu a dose de reforço. Então essas pessoas, embora tenham participado do esquema vacinal lá na primeira infância, lá no seu 1 ano de vida, deixaram de fazer o reforço. Então tem uma resposta imunitária deficiente e, por consequência, não conseguiram proteger esse organismo numa agressão, numa exposição muito forte, que foi o que aconteceu aqui no Acre com a Venezuela. Para fazer um parênteses, para dizer que não é só privilégio nosso, nós estamos vivendo hoje nos Estados Unidos uma epidemia de sarampo, fruto dessa filosofia de jovens que acham que não devem vacinar os filhos, porque por essa e aquela razão, por fake news e outros tantos. Então, os Estados Unidos está tendo um surto de sarampo proveniente de algum contágio externo lá dentro dos Estados Unidos, que pegou as crianças e os adultos jovens desprevenidos e mal vacinados ou não vacinados lá nos Estados Unidos. Realmente, a respeito dos prejuízos que esses movimentos absurdos de não vacinação poderiam trazer a longo prazo, mas a gente observa pela sua fala que não precisa nem esperar muito tempo, né? A partir dos casos da Venezuela, se espalhou aí por todo o país mesmo. Isto foi vou dizer assim, um alerta muito importante às nossas famílias, né? Eu acho que ainda não se divulgou o suficiente de explicar bem por que nós estamos tendo o sarampo.
não foi exaustivamente publicado, que eu acho que deveria ser mais difundido. O porquê que nós estamos tendo o caso de sarampo. Realmente é importante, né, esse espaço aqui na TV Câmara para que a gente possa fazer esse alerta, né, se algum pai estiver nos assistindo e não tenha feito essa dose no seu filho ainda. Perfeito, e eu volto a repetir, é com muita frequência que temos no consultório ou nas clínicas de vacinação alguns pais dizendo que não, essa vacina eu não quero vacinar porque essa vacina eu vi um artigo que lá causava autismo, o outro dizia que dava alergia não sei o quê, o outro diz que, olha, isso pode, quem tem alergia à proteína do ovo, meu filho pode desenvolver alguma reação indesejável, então eu não quero. Eu não sei se meu filho é alérgico ou não, eu prefiro não arriscar. Então, esse pensamento, essas condutas é que nos levam a deixar de vacinar nossas crianças contra alguma determinada doença ou mesmo de grupos fanáticos de não ter qualquer vacina no corpo da criança. Isso existe. Aqui no consultório nós nos deparamos com alguma regularidade com um pensamento como esse. Nós temos um trabalho no sentido de explicar que não é bem isso, explicar os problemas que você tem, explicar o que nós ocorrendo frequentemente e mais próximo da meningite. Então, quer dizer que muitas vezes nós não temos nem condições de intervir quando uma criança adoece, com doenças dessas aí, nós perdemos a criança, perdemos o indivíduo, perdemos o adolescente porque ele não está previamente vacinado. Mas eu quero, nesse espaço aqui, quero deixar um alerta. Importantíssimo você fazer o reforço adequado das vacinas nos indivíduos. A criança, quando está às vezes no colo, ainda é uma criança sob total domínio dos pais, ela às vezes faz as vacinas, cumpre o calendário vacinal, que está lá a vacina e está marcada a data. Mas o primeiro reforço, que às vezes com 15 meses ou com 4 anos, deixa de existir. E na adolescência é um fracasso, então, porque se o adolescente muito pouco vai a médico, quando vai a médico, muitas vezes são médicos que não atendem a adolescente como especialidade, mas atendem por um eventual, porque é um gastro, que é um pneumo ou é um dermatologista, e o médico que o atende não tem a formação adequada para falar em vacinas para esse jovem. Então, o jovem está desamparado no sentido da assistência médica, de ser orientado com relação às vacinas e deixam de fazer reforços importantes nessa idade da adolescência, que eles se expõem muito na coletividade, de festas, de convívio com outras pessoas, muito intenso no sentido da universidade, do secundário. Então, correm um risco grande os nossos adolescentes. E a gente pode dizer que alguns dos mitos, né, e também dos fake news que surgiram a partir das questões da vacinação estão ligados à segurança da vacina. Realmente elas são seguras, elas são testadas muito antes de chegar até serem distribuídas pelo Ministério da Saúde. Sim. A gente que trabalha com vacinas em clínicas particulares, a gente participa de eventos, de congressos, especificamente todos os anos a gente vai a congressos onde se discute a exaustão como é que se produz uma vacina, como ela é testada até seu lançamento. Então, os médicos que trabalham nas clínicas particulares, eles têm um conhecimento importante e sabem que quando uma vacina é lançada no mercado, essa vacina realmente ela é lançada nas clínicas privadas. Por quê? Porque o Ministério da Saúde tem uma certa dificuldade de implantar algumas vacinas no esquema do Plano Nacional de Imunizações, porque falta às vezes verbas públicas para isso. Mas nós sabemos quando não são lançadas no mercado vacinas que não são testadas. Tem segurança. E aquelas vacinas que são seguras, mas têm um nível de reação, elas vêm rotuladas, elas vêm explicando, elas dizem o que, olha, essa vacina pode dar febre, pode dar dor local, pode dar isso, pode dar aquilo. Então, são vacinas que, quando são lançadas no mercado, são extremamente seguras. O que pode às vezes ocorrer é que essa vacina, no seu transcurso, lá do laboratório, lá da fabricação até a ponta, lá na clínica privada, tenha participado de uma cadeia de frio não muito adequada. E ela pode ter tido nesse caminho alguns
alguns problemas de conservação e, por consequência, reação no organismo da criança. Doutor Wilson, peço licença então para a gente fazer um rápido intervalo. Em seguida nós estamos de volta com o programa Câmara Saúde, que hoje destaca então a importância das vacinas e tenta esclarecer alguns mitos ligados a este tema. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu Arcério e a Dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar, vem transformar, vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, transformando a vida de todos nós. Estamos de volta com o programa Câmara Saúde, que nesta noite destaca a importância das vacinas. E o meu convidado de hoje é o médico pediatra Wilson Vieira Marques. Dr. Wilson, quero iniciar então este segundo bloco falando em quais casos então as vacinas não são recomendadas. Perfeito. A vacina é a introdução no organismo humano de um agente vivo que eu digo, um vírus ou uma bactéria viva ou morta. Viva atenuada ou morta. A finalidade da introdução é gerar no organismo uma reação de anticorpos, criar memória. A vacina tem que criar memória nesse organismo para que no dia que esse vírus circulando de uma outra pessoa doente ou na comunidade chegue até o corpo desse indivíduo e penetrando no organismo através das vias aéreas superiores ou contato, enfim, ela produza uma reação desse organismo para reagir contra o agente invasor dessa bactéria, desse vírus. Então o organismo tem que ter condições rígidas para responder. Quando o organismo não está em condições rígidas, adequadas, ele reage inadequada ou não reage. Exemplo, uma pessoa com doença imunossupressora. O que é doença imunossupressora? São doenças que causam uma diminuição das defesas do organismo, os soldados de defesa desse organismo. Então essas doenças impedem que os soldados de defesa reajam na intensidade adequada. Então onde é que existe isso? As doenças imunossupressoras são as doenças que causam essa diminuição através da quimioterapia, da radioterapia, da medicação imunossupressora como corticoides, via oral em doses continuadas e em altas doses. Doenças que só a doença mesmo causam essa imunossupressão, como é a causa como a doença da AIDS, que há uma diminuição acentuada. Outras doenças também do sistema nefrológico, outras assistências, as anemias intensas ou, por exemplo, a leucemia. Então, todas essas doenças são doenças que causam uma defesa deficiente. E isto vai, o que muitas vezes impedir que mesmo a pessoa vacinada não consiga ter uma reação adequada para defender o organismo. Ou defende mal ou não defende. Então a gente não pode vacinar pessoas que estejam em tratamento com drogas imunossupressoras, dessas doenças que eu falei, aidéticos, que embora não estejam em tratamento, mas a dosagem de anticorpos no paciente mostra que ele tem uma quantidade insuficiente para reagir contra uma vacina. Então, não deve ser vacinado. Doenças muitas vezes debilitantes, né, como a própria diabetes. A diabetes, no momento descompensado, com o paciente fragilizado, também reage mal. Então, essa circunstância tem que ser avaliada pelo médico, né, responsável pelo esse paciente que indica a vacina e diz, olha, você não pode fazer, você não deve. Ou as clínicas com o pessoal especializado, que trabalha nessa clínica, que conhece isso aí, não é só postos de venda de vacinas que sabem essas coisas. Isso aí são clínicas que são especializadas e dizem, olha, o senhor não deve fazer essa vacina porque, pelo que o senhor conta, está em tratamento ou está em curso uma doença com o senhor, então não deve fazer. Por isso que é tão importante conhecer o histórico do paciente. O histórico do paciente, e isso quem conhece é o médico assistente.
E existe diferença entre as vacinas que são oferecidas pelo Sistema Único de Saúde das que são vendidas em clínicas particulares? Em média, sim. Porque o Sistema Único, o SUS, ou o Ministério da Saúde, tem seu programa de imunizações, que se chama o Plano Nacional de Imunizações, PNI. Então, ele estipula que tem um grupo de vacinas que são obrigatórias para fazer nas crianças. E, geralmente, não existe um plano ou um programa de vacinação obrigatória para o adolescente ou para o idoso. Então, essas faixas de etária ficam, às vezes, sem um programa oficial. Mas o programa oficial da criança, que é um programa bom e tem vacinas realmente para a abrangência muito grande de doenças, apresenta um grupo de vacinas. Agora, essas mesmas vacinas existem no sistema privado. Agora, o sistema privado trabalha com avanços importantes de vacinas que foram se modificando, foram se aperfeiçoando, que isso às vezes o sistema público não tem a mesma agilidade. Eu quero fazer uma referência sobre uma vacina, por exemplo, da pneumonia. O PNI na criança dispõe de uma vacina contra a pneumonia, que é feita nos 2 e 4 meses, depois no reforço com 1 ano, com a Pneumo 10 valente. O que é isso? Uma vacina da pneumonia que protege contra 10 tipos de pneumococo. Ótimo, vacina. Essa vacina, que anteriormente era a Pneumo 7, depois avançou para a Pneumo 10, né? Então trouxe uma diminuição enorme de mortes por pneumonia, principalmente em prematuros. E aqueles prematuros pouco tinham pneumonia, então tinham um índice de mortalidade muito grande. Essa vacina da Pneumo 10 trouxe um avanço extraordinário. Porém, a medicina, a indústria farmacêutica, ela conseguiu evoluir e conseguiu aperfeiçoar essas vacinas. E hoje a Pneumo 10, por exemplo, você já não encontra mais nas clínicas privadas. Por quê? Porque tem a Pneumo 13, que é uma vacina muito superior, vacina atualizada e que protege contra 13 tipos de pneumococos. Então, é uma vacina que protege mais, o nível de proteção é bem maior. Então, essa é uma vacina contra a pneumonia que existe nos dois setores, mas uma ainda trabalha com a vacina mais antiga, um pouco desatualizada, e o sistema privado trabalha com a vacina da pneumonia bem mais avantajada. Isso é um exemplo. O segundo exemplo que eu trago é o seguinte: a criança lá quando faz 2 meses, 4 e 6 meses, ela tem que fazer a vacina, a tríplice bacteriana, que é contra tétano, difteria e coqueluche. Essa vacina é uma vacina muito eficaz, protege, antiga, e o Plano Nacional de Imunizações opera com essa vacina. Mas essa vacina tem um inconveniente grande, que dá uma reação febril, incômoda nas criancinhas de 2 meses, 4. Então, a mãe está com a criança sadia, tranquila, sem problema nenhum, leva no posto para fazer a vacina com 2 meses, sai de lá no mesmo dia, no dia seguinte a criança com febre, chorosa, impertinente, não come, não mama direito. Passa, 2 meses passou isso aí, mas a criança passou, uma criança sadia, saudável, sem nenhum problema, foi lá fazer a vacina e por 2 dias, não são 100% dos casos, mas a maioria das crianças acontece isso. Então, poxa, mas eu vou fazer uma vacina de uma criança sadia para ficar doente? Estimula os grupos que são contra a vacina eu disse, não, está vendo? A vacina é uma porcaria, porque além de estar deixando a criança sadia doente, você está introduzindo um corpo estranho. Bom, mas essa vacina, por causa desses inconvenientes, foi trabalhada. A indústria farmacêutica, os laboratórios, começaram a produzir, purificar e trabalhar essas vacinas, porque o maior responsável por isso é o bacilo da coqueluche que tem nessa tríplice bacteriana. Então eles produziram uma vacina tríplice acelular, que é uma vacina que não purificaram a proteína do bacilo da coqueluche, purificaram e foi
uma vacina fabricada sem esses inconvenientes dessas reações. Então você vai fazer essa vacina no setor privado, não tem essas reações. Então é um avanço, é a mesma vacina, protege contra as mesmas doenças, mas uma vacina mais atualizada, mais bem preparada, mais bem elaborada e que não tem esses inconvenientes das reações. E assim, essas são as diferenças que tem. Você, por exemplo, a vacina do rotavírus. A vacina do rotavírus, é uma vacina muito boa, eficaz, que você tem na rede pública, mas protege contra um tipo só do rotavírus. Se você vai na privada, você vai encontrar uma vacina mesmo com a rotavírus, mas que protege contra 4 tipos de rotavírus. A gente sabe que a doença diarreica pelo rotavírus, ela tem inúmeros vírus que produzem essa doença, mas tem uns que são os principais, são os que mais atuam, são os mais encontrados. A vacina do serviço público protege contra um tipo só de rotavírus. Tem outros vários, mas nas clínicas privadas você encontra uma vacina com rotavírus que produz proteção contra 4 tipos. Então essas são as diferenças, e mais algumas em algumas outras vacinas, né? Por exemplo, tu queres ver, o adulto vai no centro de saúde fazer a sua proteção, vai lá para tétano e difteria. Então é a dupla adulto. Essa é uma vacina muito antiga, muito boa, eficaz, mas muito antiga. Você vai na rede privada, não existe mais essa dupla. Você encontra a tríplice bacteriana do adulto, que protege além do tétano e da difteria, mais a coqueluche, que hoje coqueluche, nós não temos tempo para falar tanto, mas a coqueluche é um problema hoje no idoso e no recém-nascido. Por quê? Porque não estão protegidos o adulto. Não, os adultos não estão protegidos. Então essa é uma diferença, que contra as mesmas doenças, mas você encontra no setor privado uma vacina muito mais eficaz e muito mais protetora, né, do que a vacina no serviço público. Aí vai de cada um, né, dos cidadãos que estão nos assistindo fazer uma avaliação se é possível ou não fazer esse investimento. Mas o ideal é que essas que são fornecidas pelo Sistema Único de Saúde nunca deixem de ser feitas. Nunca deixe de existir. Então, volto a repetir. O médico que está orientando esse paciente, seja ele criança, seja ele adolescente ou adulto, ele tem que indicar, porque muitos pacientes vão sem indicação médica, mas a maioria chega com a receita do seu médico assistente. E esse profissional da saúde é que tem que estar atento, tem que estar preparado e não descuidar na vacinação. Dr. Wilson, rapidamente eu quero então abordar alguns mitos que são facilmente então encontrados na internet, quando a gente vai pesquisar sobre esse tema relacionado às vacinas. As vacinas causam autismo? Essa é uma das principais dúvidas que circula aí. Falso. Não é preciso me vacinar porque a doença já está erradicada no país. É o caso que nós tivemos do sarampo, é o caso da paralisia infantil. Veja só a paralisia infantil. A paralisia infantil, nós erradicamos a vacinação contra a paralisia do vírus selvagem. Não tinha mais. Alguns casos nós tínhamos ainda de paralisia infantil provocado pela vacina. A vacina às gotinhas na boca, muito eficaz, que é famosa no mundo inteiro por iniciativa brasileira, então protegeu mesmo. Mas alguns casos começaram a aparecer alguns casos da paralisia infantil pela própria vacina. Por quê? Porque a criança, as gotinhas, a pega se faz em nível intestinal e lá, em vez de fazer a proteção, desenvolvia a doença. Tanto é verdade que quando nós ainda tínhamos esses casos, o Sistema Nacional de Imunizações mudou. Hoje as crianças de 2 e 4 meses, nessas 2 primeiras doses da vacina, não fazem mais a vacina com gotinhas, injetável, para exatamente nós erradicarmos a última possibilidade de paralisia infantil. Então, a doença não causa... vamos dizer assim, uma imunidade, às vezes, total, numa coletividade muito grande. Mas nós, para ter ponto de a doença erradicada no Brasil ficar na possibilidade de não existir, se nós descuidarmos da vacinação, nós vamos pegar casos importados. Um outro mito ou verdade: a influenza é apenas um incômodo e a vacina para a doença não é muito eficaz. Bom, aí nós temos o seguinte, a vacina... toda vacina, que a maioria das vacinas são injetáveis. Então, um jovem, uma criança, tem um verdadeiro pavor.
Então é um drama, às vezes, você segurar uma criança para fazer uma vacina porque protesta, reage, chora. E, às vezes a gente se penaliza até uma criança submeter isso, mas é extremamente necessário porque é a que vai dar proteção. Mas então é um incômodo que nós temos que é necessário. Então nós temos que passar. Muitas vezes outros incômodos na vida a gente tem que passar, mas são necessários. A vacina é uma delas. Mas a vacina da gripe tem muitos problemas decorrentes do modo como ela é feita. Se você faz, por exemplo, uma vacina com o teu organismo em condições inadequadas, ou então o teu organismo já tinha, por exemplo, um contato com o vírus da gripe, e esse vírus acabou logo 2 ou 3 dias depois da vacina desenvolver a doença no organismo, a vacina levou a culpa. Ah, foi a vacina, eu fiz a vacina 2 dias depois, me estourou um gripão danado. E olha, fui com febre e tal. Não tem nada que ver, a vacina é impossível de desencadear isso porque é vírus mortos. E os vírus mortos não desencadeiam reação alguma nesse sentido. Não tem como. Os vírus vivos ou vírus vivos atenuados podem dar alguma manifestação, mas os mortos não é. E a vacina da gripe é vírus mortos. Então não tem como desenvolver uma reação. Mas como já tinha o vírus lá dentro, acabou tendo a dentro. Outra coisa, uma criança vacinada contra a gripe, perfeito, foi lá, fez a vacina, vacinado, mas os pais não se vacinaram. Aí vem o inverno, os pais ficam gripados, trazem aquele vírus para dentro de casa, casa fechada, uma distribuição maciça daquele vírus naquele ambiente, aquela criança ali dentro. Bom, aquela criança acaba tendo um quadro gripal, talvez mais atenuado um pouco, mas não deixa de ter. Por quê? Porque a carga de vírus que ela recebeu foi enorme. Então, outra coisa, um professor, um bancário, ele se vacinou, mas um professor, na sala de aula, com vários alunos não vacinados, gripados, ou um bancário atendendo no guichê de recepção, ali todos tossindo na frente dele, espirrando na frente dele, mesmo vacinado, muitas vezes ele sucumbe. Por quê? Porque a carga foi muito grande. Então aí vem os casos, mas não é eficaz. Ela é eficaz. Claro, ela tem, por exemplo, na criança pequena e no adulto, ela tem um índice de eficácia ao redor de 70%, 75%. Tá? Nas outras faixas chega a 90%, mas no idoso, às vezes, são taxas de proteção menores. Então isso a gente tem que sabe o que acontece. Então não é que seja em desfavor da vacina. Elas são eficazes, é um desconforto fazer uma injeção, quem não gosta fica terrivelmente aborrecido com isso, principalmente as crianças, mas é necessário e é importante. Quanto aos adolescentes, no ano passado a gente teve uma resistência muito grande a uma campanha contra o HPV. Essa vacina realmente é muito importante. Muito importante. E aqui vem outro de reações. Saiu, há uns 5 anos atrás, uma notícia e tal, que a vacina do HPV estava dando convulsões nas jovens, nas adolescentes, e que desmaios e coisa tal, que era uma reação tal. Olha, aquilo foi difundido, foi dito e coisa tal, então criou uma situação assim de apreensão até nos responsáveis pela vacinação, porque isso concorria contra o esquema de vacinação do HPV, porque o HPV consta de 2 ou 3 doses conforme a idade da criança, do paciente. Então uma dose hoje, daqui 2 meses a segunda e daqui 6 meses a terceira. Então faziam a primeira dose e depois viram com aquele negócio, não queriam fazer mais a segunda. Tanto que a adesão à terceira dose da vacina foi péssima, foi lá embaixo. Não completaram o esquema vacinal, por quê? Porque por causa dessa notícia. O que houve em realidade? Quem trabalha com adolescente sabe que o adolescente funciona muito em grupo. Então, o esquema de vacinação ia o seguinte, ia lá na escola vacinar os adolescentes. Então, reuniam numa sala lá, as meninas todas lá para fazer a vacina. E aí, então, é o seguinte, fazia a vacina e saía de lá doída, não gostava, ficava, mas dói, coisa e tal. Então, começou a criar um sistema de nervosismo, de tensão no grupo. Aí o que acontece? Daquele grupo de 20 ou 30 adolescentes que eram vacinados naquela escola, 10, 12 desmaiavam.
E davam as crises neurológicas, tudo dela de emocional. Até por causa da ansiedade. Não, ansiedade. Né? Então é o seguinte, depois disso, você parou de vacinar nas escolas, em coletividade, exatamente por causa disso. Não tinha nada a ver com reação neurológica, com convulsão, com desmaio. Mas o sistema emocional daquela população de adolescentes foi terrivelmente negativa. E então hoje, por exemplo, se chega na nossa clínica lá um adolescente, é obrigação de todos nós que lá cumprimentar, pegar na mão esse adolescente. Porque no cumprimentar na mão com esse adolescente, nós fizemos o primeiro diagnóstico de tensão emocional dele. Se ele está com a mão fria e gelada, está gelada e úmida, para lá um pouquinho. Esse vai desmaiar. Bom, então é o seguinte, segundo, não se faz com essa adolescente uma vacina com ela em pé, sentado. Terceiro, não se deixa sair da cadeira esse paciente, o que no mínimo 15, 20 minutos, não se deixa sair, porque o adolescente, se tu deixa sair, desmaia na calçada. Então, esse foi o motivo de que os adolescentes tiveram toda essa reação por causa da vacina e foi culpado a vacina do HPV. Mas o adolescente, é importantíssimo essa vacina e tem 2 tipos de vacina para o HPV. Uma que protege contra 2 tipos de vírus, o HPV, e outra com 4. A que protege contra 4 é a mais completa porque além do câncer do colo de útero, ela protege também as verrugas genitais. E as verrugas genitais, muitos obstetras ou muitos pacientes acham, mas para que tal coisa, o que é isso? Só quem trabalhou, quem conviveu e quem tratou uma verruga genital sabe do drama que é o paciente com uma verruga genital. Então, a vacina melhor, mais completa, é a que protege contra 4 tipos de vírus do HPV. E faça-se justiça, a vacina que é distribuída no setor público é a mesma do setor privado. Excelente. Dr. Wilson, infelizmente o nosso tempo do programa ele está chegando ao fim, né? Mas antes de encerrar, queria que o senhor reforçasse um pouquinho mais aí a importância de manter organizada, né, a caderneta de vacinação dos idosos, das crianças e também das gestantes. Perfeito. Nós estamos numa vigência da campanha da gripe, por exemplo, e os responsáveis pela campanha já estão preocupados, porque as gestantes que deveriam estar com o seu esquema de vacinação contra a gripe quase completo, não estão devendo. Os idosos são os que mais estão comparecendo para se vacinar. Os grupos de risco, como propriamente crianças e as grávidas, não estão se vacinando como deveriam contra a gripe. Bom, então a carteira da gestante, a carteira da criança e a do idoso, que não existe, a não ser nas clínicas privadas, que eles têm a carteira do idoso, deveriam ser regularmente consultadas pelos médicos, pelos próprios pacientes, para ver se ele está em dia. Toda vez que houver uma campanha de esclarecimento, como esse que nós estamos vivendo aqui na TV, e outros mais na rede de rádio e nas próprias campanhas do governo, nós deveríamos estar atentos a isso e saber, e eu como é que estou? Eu tenho 40 anos, mas vem cá, o que eu preciso, tio? Então eu vou aonde? Vou lá no meu médico, telefono para o meu médico, vou numa clínica especializada, não um posto de venda de vacinas, mas numa clínica especializada para me informar o que eu preciso vacinar, me diz o que eu tenho. Existe um calendário vacinal para o adolescente? Existe um calendário para a minha idade de 40? Sim. Eu sou um profissional, um trabalhador. Existem as categorias profissionais que existem as vacinas para essa categoria profissional. O viajante, eu vivo viajando para o interior ou para fora do país. O que eu vou encontrar de doenças fora do país? O que eu tenho que me proteger? Existe isso. Lógico que você não vai encontrar essas informações, por exemplo, num posto onde só uma farmácia vende vacina ou um outro posto de venda de vacina. Você vai encontrar isso com o teu médico assistente, com um especialista, na própria Secretaria da Saúde e nas suas clínicas especializadas. Dr. Wilson, mais uma vez, muito obrigada então pela sua participação no nosso programa e por todos esses esclarecimentos. Foram poucos. Eu gostaria de ter tempo maior ou então ser mais conciso um pouco para poder explicar mais adequado e mais abrangente. Mas fica muita coisa a mais ainda a prestar de informações específicas nessa área de imunizações, e que é um campo que nos apaixona, porque protege, salva a vida. Então é uma das coisas que nos alegra muito falar nesse assunto.
E já fica o convite então para uma próxima oportunidade para que a gente possa conversar ainda mais sobre esse tema. Só selecionarem o tempo e me avisarem que é o máximo prazer que estarei aqui. E você que está em casa, a gente também agradece a companhia. Uma ótima noite e até a próxima semana.